A paz do Senhor Jesus, queridos espectadores do programa CPAD News, o seu programa de opinião, edificação e informação para a sua vida. No programa de hoje nós temos o prazer de entrevistar o pastor Isael de Araújo, que é chefe do Centro de Estudos do Movimento Pentecostal, um setor da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. É historiador, é jornalista e vai falar hoje sobre as atividades do SEMP, a importância do trabalho do SEMP para as igrejas e também sobre algumas novas aquisições do SEMP que com certeza vão enriquecer todos aqueles que buscam se aprimorar no conhecimento da história, não só da igreja no Brasil e no mundo, mas especialmente do movimento pentecostal no Brasil e no mundo. Pastor Isael, prazer tê-lo no nosso programa. Satisfação toda minha retornar ao programa CPAD News nessa oportunidade. Inicialmente, eu gostaria que o irmão falasse sobre o que é o SEMP, porque muita gente que está nos assistindo talvez não saiba ainda o que é o SEMP, ou já ouviu falar, mas não sabe exatamente como é que funciona e a importância do SEMP para as igrejas. Muito bem, o SEMP é o Centro de Estudos do Movimento Pentecostal, é um setor da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, uma iniciativa, então, da CPAD para reunir o acervo histórico, não somente da Assembleia de Deus, mas também do pentecostalismo no Brasil, porque a Assembleia de Deus é considerada a maior denominação evangélica pentecostal do Brasil, portanto, com mais de 100 anos de história, com bastante material, muito material, e que, juntamente com as igrejas, também a CPAD vem ao longo desses anos, mais de quase 75 anos de Casa Publicadora, vem reunindo. Então, o SEMP, ela é um setor, digo, para colocar à disposição, não somente da CPAD internamente, todo o material, memória da história das Assembleias de Deus e dos periódicos, enfim, de tudo que a CPAD vem realizando, relacionado com o trabalho das Assembleias de Deus no Brasil e também no mundo, para a pesquisa interna da CPAD e também para a pesquisa e o estudo das igrejas, dos irmãos de todo o Brasil que vem nos procurando e cada vez mais tem sido divulgado, esses irmãos têm procurado o SEMP para esse trabalho. Através do conteúdo disponibilizado pelo SEMP, muitos trabalhos têm sido escritos, né, nas universidades, nas conclusões de cursos, sobre o movimento pentecostal, sobre a Assembleia de Deus, sobre o movimento pentecostal no Brasil e no mundo. O irmão poderia citar alguns casos? Sim, podemos. Isso é uma parte muito importante porque na área acadêmica, né, no setor acadêmico, né, o pentecostalismo, a Assembleia de Deus tem sido um objeto já de longa data e cada vez mais tem se intensificado, as pesquisas têm sido grandes, acadêmicos têm procurado na área de história, na área de ciências da religião, pesquisado, colocado como objeto a Assembleia de Deus e o pentecostalismo. E tem sido muito bom, pastor Silas Daniel, a CPAD ter criado esta área, porque tem sido a CPAD uma referência para esse tipo de pesquisa. Então, vários trabalhos na área de monografia, dissertação de mestrado, tese, doutorado, tem sido pesquisado na CPAD, no SEMP, e tem tido uma respeitabilidade, credibilidade muito grande esse material. Todo o Brasil e fora do Brasil, até dos Estados Unidos, da França, vem pesquisar, porque à medida que o SEMP tem sido conhecido, eles têm nos procurado. E o que nós temos no SEMP realmente é um material, um acervo muito grande. E é um interesse também, né, pastor Isael, nos últimos anos, maior pelo movimento pentecostal, em conhecer a história, como é que funciona, até porque os pentecostais são em grande número do Brasil e tem influenciado a sociedade
vários setores da sociedade, e as pessoas querem entender melhor esse mecanismo. Exatamente. Como é que funciona, qual a história do movimento. Isso, porque acontece o seguinte, a igreja evangélica, você referência a isso, a igreja evangélica brasileira, na verdade, ela é, na sua maioria, pentecostal. Sim. Não vamos entrar aqui no mérito de que pentecostalismo é essa igreja. Neopentecostal, ela é verdade, carismático, não entremos nesses méritos agora. Mas os estudiosos, os pesquisadores, consideram a igreja evangélica brasileira, na década de 90, a estatística era em torno de 70% a 80% da igreja evangélica brasileira, entre representando ou apresentando um pentecostalismo clássico ou um pentecostalismo neopentecostal, né? Mas isso, então, acendeu e causou um interesse. Não só, quando a gente fala pesquisadores acadêmicos, não é evangélicos exatamente. Sim, é importante frisar isso. São sociólogos, antropólogos, seculares, que querem pesquisar para saber que movimento é este, que igreja no campo religioso, que fenômeno é esse, né? Para eles é isso, né? Eles trabalham a parte de fenômeno, né? Por quê? Porque a igreja está tendo uma presença na sociedade em diferentes setores. Não é somente pregação, igreja, é na política, na parte social, né, da sociedade brasileira. E isso, naturalmente, obviamente, suscita diferentes setores uma pesquisa. Sim. Como é essa igreja e tudo mais. Então, na verdade, o SEMP tem exercido essa... papel. Agora é importante dizer o seguinte, é que o SEMP procura, é claro, esclarecer o que realmente nós somos. O que as interpretações, os estudos que essas sociedades vão fazer... Existem muitos estereótipos sobre o movimento pentecostal, mitos, principalmente no meio secular, né, que são justamente... dissipados quando se chega às fontes, né? Exatamente, exatamente. Recentemente nós temos uma doutoranda, na verdade já é doutora, já se formou, que quando ela chegou a pesquisar no SEMP, ela trouxe a visão, uma visão corrente no campo acadêmico, por exemplo, da origem do pentecostalismo no Brasil. Acha-se que veio dos Estados Unidos e os americanos é que trouxeram o pentecostalismo para o Brasil, né? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Nós mostramos o fenômeno a partir das igrejas evangélicas no Brasil e a partir das origens daqueles que vieram, como Gunnar Wingre e Daniel Berg, pioneiros das Assembleias de Deus, que não tem nada a ver com um evangelho, uma igreja evangélica que foi mandada, enviada com missionários para o Brasil. Isso tudo tem diferenças em relação ao protestantismo brasileiro. Né? Mas, na verdade, até então, muitos acham que é uma coisa assim de... Olha, alguém decidiu lá no século XX vir para o Brasil e iniciar as Assembleias de Deus, enfim. O Daniel Berg e Gunnar Wingre eram batistas tradicionais que tinham sido batizados com o Espírito Santo, se tiram a chamada para vir para o Brasil, foram para uma igreja batista. E tem mais, eles não vieram, bom que se esclareça, não vieram fundar nenhuma igreja. Exatamente, não vieram pensando em fundar a igreja. Exatamente. Eles vieram para evangelizar no Brasil e, como batistas, foram primeiro fizeram contato primeiro com a igreja batista, procuraram a igreja batista e lá fizeram contato. Exatamente. E aí alguns creram na mensagem pentecostal, outros não, e a história todo mundo hoje já conhece. Agora, pastor Israel, antes de nós terminarmos esse primeiro bloco, eu gostaria que o irmão falasse para os nossos espectadores como é que eles, que de repente estão interessados em fazer pesquisas no SEMP, poderiam fazer essas pesquisas. Qual é a forma, qual é o caminho, qual é o meio para que se possa chegar ao SEMP e poder estudar o material rico que é aqui nesse setor da CPAD. Muito bem. Nós estamos à disposição aqui no SEMP, as portas estão abertas para pesquisas, os que estiverem interessados. Agora, em primeiro lugar, deve-se o interessado em informações
fazer contato, deve fazer contato conosco primeiramente, ou por telefone, ou por e-mail, ou entrando no site do SEMP, no portal da CPAD, há um site para o SEMP. Então deve ir lá fazer contato, nós vamos olhar ali seu pedido, a sua solicitação, nós entramos em contato e nós agendamos a sua visita ao SEMP. Não é? Há também atendimento que nós fazemos à distância, como? Faça-nos a solicitação e nós pesquisamos para os irmãos, aqueles que necessitarem. Agora, normalmente os acadêmicos, eles agendam a visita aqui ao SEMP. Importante também dizer que nós temos aqui o memorial Gunnar Wingler, onde nós temos peças históricas, que estamos abertos também para visitações agendadas, enfim. Então, há um material muito grande, um acervo muito grande, que encanta, que realmente dá condições, emociona. Muita gente chega aqui e se emociona. Exatamente. Nós temos relíquias, raridades, materiais raros, como as agendas de Gunnar Wingler. Materiais pessoais dos missionários. Pessoais dos missionários doados para a CPAD, para montarmos esse memorial, e que isso é muito bom para conhecimento e estudos, enfim, da nossa história. Vamos agora para o breve intervalo e já estamos de volta. Queridos, estamos de volta com o programa CPAD News e hoje estamos entrevistando o pastor Isael de Araújo. Já nós vamos ouvir do pastor Isael sobre algumas novas aquisições que enriquecem mais o conhecimento acerca do movimento pentecostal, não só no Brasil, no mundo. Pastor Isael, uma coisa que eu acho importante também de falar para os nossos espectadores é sobre o que o SEMP tem produzido, que o SEMP não só cuida do material histórico da Assembleia de Deus e do movimento pentecostal no Brasil, mas ele, além de cuidar da memória, além de preservar a memória do pentecostalismo, também produz material, conteúdo próprio que tem esse mesmo objetivo, enriquecer o conhecimento das pessoas sobre o movimento pentecostal brasileiro e no mundo. O irmão poderia citar para os nossos espectadores alguns desses exemplos? Esta é uma parte muito interessante, muito boa do SEMP, não é? A partir do nosso trabalho, no nosso material que nós temos reunido, nós temos cooperado com a CPAD em colocar à disposição do nosso povo material transformando em livros, em obras importantíssimas, né? Então, nós temos um material que primeiramente, um material que é muito querido pela nossa igreja, por exemplo, as lições bíblicas. Sim. As lições bíblicas, então, sempre nós atuamos na área de digitalização desse material, de microfilmagens, enfim, e damos condições para que a casa publicadora pegasse aquele material, as lições bíblicas, desde 1930, das primeiras lições bíblicas, transformasse numa coleção. Então, hoje nós temos uma coleção chamada Coleções de Lições Bíblicas, já estamos com 9 volumes, à disposição. Vai dos anos 30 até agora, até 80 já. Até os anos 80. Os anos 80. Uma reprodução da forma como a revista foi publicada, né? Não foi vamos dizer, digitada o texto, não. Nós reproduzimos como se fosse fotografia daquelas revistas publicadas naquela época, em cada uma das décadas, e colocamos à exposição. Tem sido um material muito apreciado pelos nossos irmãos. E outros materiais, como nós conseguimos a monografia de graduação do missionário Gunnar Wingler. Ele estudou teologia lá em Chicago, nos Estados Unidos, de 1904 até 1909. Então, nós recebemos esse material, traduzimos, veio um material em sueco, foi traduzido para
o português, e foi transformado no livro O Tabernáculo e Suas Lições, por Gunnar Wingre. E também outras obras, como 100 Acontecimentos que Marcaram a História das Assembleias de Deus, um livro relacionado com o centenário das Assembleias de Deus, só foi possível por quê? Através dessa organização, dessa estruturação de material, de informações, documentos e fotos antigas no CEMP, não é? Então, o CEMP tem produzido, através da CPAD, esses materiais. E também outras obras que nós, outros materiais também que nós temos tido. Eu iria lembrar justamente mais que me vieram à mente aqui. Temos, o irmão inclusive deu uma entrevista já para o programa CPAD News sobre isso, uma obra que resgata a história da Frida Wingren, que é uma personagem interessantíssima da história do movimento pentecostal no Brasil no seu início. Não é? Sim, o resgate da história, pastor Silas, é um dos pontos importantes do trabalho do CEMP. E a partir do CEMP nós temos tido essa oportunidade de surgirem obras como a Frida Wingren, não é? Sim. Com material que estão concentrados, organizados. Nós trouxemos à luz aí informações inéditas a respeito da imagens também inéditas. Imagem, fotos e tudo mais, que tem sido tem sido um sucesso. Quer ver um exemplo a respeito de imagem? O próprio familiares lá de Gunnar Wingre recebi informação por e-mail que um dos netos ficou maravilhado em ver fotos dos pais, o filho, por exemplo, do Rubens Wingre, o segundo filho do casal Wingre, que ele nunca tinha visto, né, dos pais dele junto com os irmãos, os tios dele, né? Esse neto ficou maravilhado, encantado. Quer dizer, são novidades que só possíveis de serem realizadas através do trabalho do CEMP, né? Há outros trabalhos também que nós podemos desenvolver, não somente na área de livros, mas também de pesquisa junto à área da CPAD, como, por exemplo, materiais históricos, como os 90 anos da harpa cristã, o álbum histórico dos 70 anos da CPAD, não é? Esses encartes que nós colocamos, agora mesmo nós produzimos encartes. E tem aquela obra que antecedeu sempre, né? Acho que foi uma espécie de gênese da coisa, que foi o dicionário do movimento pentecostal. Bem lembrado, na verdade o CEMP foi, vamos dizer assim, gestado, né? Foi pensado a partir do dicionário do movimento pentecostal. Né? Foi um trabalho hercúleo de pesquisa. Um trabalho que nós levamos quase 4 anos realizando, paralelamente ao nosso trabalho aqui no editorial na CPAD. Eu tive a minha contribuição pequenininha. Sim, conversávamos muito naquela época, com o irmão. Por causa da história da Convenção Geral das Assembleias da Convenção Geral, foi um trabalho também importante para uma base, um dos trabalhos que nos inspirou a fazermos o dicionário do movimento pentecostal. Porque o dicionário, como a obra já diz, é uma obra de referência para consulta, tem mais de 1000 verbetes. Nós não tratamos somente de biografia, de pessoas, personalidades, pastores, enfim, líderes do pentecostalismo, das Assembleias de Deus, de outras igrejas pentecostais brasileiras. Mas também colocamos definições do pentecostalismo, enfim, vimos... Nomenclatura, movimentos... as denominações pentecostais brasileiras e mundiais, enfim. Então, na verdade... O dicionário é o banco de dados, o banco de dados do CEMP. Na verdade, a partir do surgimento do CEMP, da organização do CEMP pela CPAD, e louvamos a Deus pela iniciativa da CPAD, na pessoa do seu diretor, irmão Ronaldo Rodrigues de Souza, isso nós falar, porque é um homem que ama a história da igreja. Então, nós temos essas iniciativas da casa por intermédio do nosso diretor executivo, né? E nós temos realizado muitos trabalhos que, à medida que surgem ideias, porque, na verdade,
muita gente pensa que aquele material está ali e vai ficar ali só para ser visitado e olhado, enfim. Mas, na verdade, tem informações que podem ser novamente lidas, novamente estudadas e edificando, serve para edificar as vidas. Tem muita coisa edificante e muita curiosidade. De vez em quando se descobre uma pepita nova ali no meio daquelas informações, daqueles documentos. Sempre tem muita coisa ali para se extrair. São 100 anos, mais de 100 anos de história, né? Não 100 dias, né? Não dá para extrair tudo de uma vez só. Exatamente. Mas, pastor Israel, vamos agora para o intervalo. E no próximo bloco, o pastor Israel vai estar falando sobre algumas aquisições muito importantes que o CEP fez nos últimos dias. Não sai daí, já já estamos de volta. Queridos, estamos de volta com o programa CPAD News, entrevistando o pastor Israel de Araújo, chefe do Centro de Estudos do Movimento Pentecostal. Pastor Israel, neste último bloco eu gostaria que o irmão falasse sobre, como nós já anunciamos no final do segundo bloco, as novas aquisições que o CEP fez e que com certeza vão enriquecer ainda mais o conhecimento das pessoas que amam a história da igreja, especialmente do pentecostalismo no Brasil e no mundo. E são obras raras. Eu acho que, pelo menos uma delas, eu desconheço que alguém tenha um exemplar no Brasil. O irmão poderia falar sobre elas? O CEP tem sempre recebido uma alegria muito grande para nós. É como dar uma bala, né, para a criança, né? Para nós pesquisadores, para historiadores, é muito bom quando nós recebemos materiais que são importantes para a história das Assembleias de Deus, a história do pentecostalismo. E nós, então, recebemos um presente, alguns presentes, melhor dizendo, recentemente, vindo dos Estados Unidos. E como o irmão já falou aí, realmente, acredito, sem medo de errar, né, que no Brasil nenhum centro tem essa obra. Eu creio que não tem, né? Que nós recebemos na semana passada. São obras muito raras. Exato. Há um pastor e um missionário que trabalhou no Brasil, ele é exatamente da denominação evangélica batista sueca, que Gunnar Wingli pertenceu antes de vir para o Brasil em 1910. Inclusive, ele foi pastor dessa denominação. Foi ordenado pastor por essa igreja batista sueca nos Estados Unidos. Antes mesmo de ser batizado com o Espírito Santo, de conhecer o seu companheiro de trabalho, Daniel Berg. E esse missionário chamado Joel O'Reiter veio ao Brasil já algumas vezes e tem nos colaborado com o CEP. É um parceiro já há alguns anos, né? Exato. E ele tem particularmente se interessado em pesquisar a história, a nossa história lá nos Estados Unidos. A história de Gunnar Wingli e Daniel Berg, principalmente na região de Chicago. E ele, então, tem conseguido pérolas para nós, né? Isso mostra a importância das parcerias, né? Tanto com a igreja sueca, como com os irmãos lá da Igreja Batista Sueca dos Estados Unidos. Exatamente, porque nós, como pesquisadores, dependemos disso. Então, ele nos trouxe, começando, né, aqui, um inário chamado Pentecostal, Hymns, ou Hinos Pentecostais, de uma época, publicado numa época, 1894. É uma época que, na verdade, não havia um despontamento do pentecostalismo moderno nos Estados Unidos. Porque começa a partir de 1900, 1901, com Charles Fox Parra, enfim. Mas, antes disso, já temos uma literatura. No final do século XIX, já começava a ser usado o termo pentecostal de forma muito forte pelos movimentos renovacionistas que antecederam o movimento pentecostal moderno. Exatamente. E aqui nós temos uma peça, né? Uma peça literária, uma peça que faz parte, que é uma prova, um documento. Então, com 304 hinos... A letra de muitos hinos
mostra justamente a mensagem pentecostal. Exatamente. Então, veja que, não é uma mera coincidência isso aqui. O título é uma obra importantíssima, que estará à disposição no sempre para pesquisadores. É maravilhoso termos isso, não é? Outro material que tem a ver também, e esse aqui é realmente uma raridade, The Tongue of Fire, que é a língua de fogo, ou o verdadeiro poder do cristianismo. Pastor Silas, o que se trata essa obra? Na verdade, é considerado pelos historiadores, pelos pesquisadores, na historiografia do pentecostalismo, ela é considerada a segunda obra pentecostal a ser escrita. Primeiro é considerada a obra do Jonathan Edwards. Exatamente, que é mais do século conhecido no XVIII. Brasil como a genuína experiência espiritual. Religious affectus, né? Afeições religiosas. E é tida esta obra do Jonathan Edwards como a primeira obra, vamos dizer, sobre pentecostalismo, sobre a doutrina pentecostal. Apesar de ali você não ter, claro, alguém pode até achar que tem batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, né? Como uma segunda bênção, evidenciada pelo falar em línguas. Não, na obra de Edwards não trata disso, mas ele fala ali sobre as manifestações que eram comuns do avivamento do século XVIII. Exato. Vamos classificar e que antecederam o movimento pentecostal moderno. Exatamente. Numa designação, nomenclatura, vamos dizer, teológica, seria um proto-pentecostalismo, ou pré-pentecostalismo nos Estados Unidos, enfim. Apesar de ser importante também dizer, desculpe essa breve interrupção, pastor Zé. Isso é importante esclarecer, né, para os exatamente, nossos irmãos. Que isso também não significa que não há manifestações pentecostais, ou não havia manifestações pentecostais, nesse período em várias partes do mundo. O irmão, inclusive, fez um relato de várias páginas do dicionário do movimento pentecostal, mostrando que desde do período pós-era apostólica, desde o segundo século da era cristã, até o início do movimento pentecostal moderno, as manifestações pentecostais continuavam. Exato. Profecia, o ponto de partida do pentecostalismo para nós é o dia de Pentecostes, né? Dia de Pentecostes. Lá em Jerusalém. Não foi uma coisa só da não, a manifestação, nós temos que ponderar bem as manifestações do Espírito Santo. O Espírito Santo não está preso a uma igreja, a uma época, a um tempo, sim, ao século XX, ao século XXI. Ele é livre, é livre. Soberano para operar. Sua ação é na história, onde houver pessoas que o busquem, prontos a serem usados por ele vai usar. Então nós temos essa obra aqui, escrita por William Arthur, que foi escrita em 1856. Né? Então é uma raridade, tudo tratando do Espírito Santo, a língua de fogo, né? Então e ele fala, inclusive, de manifestações pentecostais ali. Exato. Hoje são muito comuns, né? Ele já fala na época dele, de que ano é mesmo? 1856. 1856. Tá aqui a foto dele, do William Arthur. Muito bem. Outro material também importante, ainda que numa edição recente, mas isso aqui é essas obras são originais, mas essa aí não é uma reimpressão. Mas o importante aqui é o autor. Sim. O autor Charles Parham. É considerado o pai do pentecostalismo moderno nos Estados Unidos, não é? Ele escreveu essa obra aqui em 1902, um pouco depois do batismo do Espírito Santo lá em Topeka, da Oxman, né? Foi considerada a primeira batizada no Espírito Santo ali, que desencadeia o movimento da missão da fé apostólica, sim, né? Que no Brasil a Assembleia de Deus tem esse nome de Missão da Fé Apostólica, só a partir de 1915, 16, mais ou menos, que muda-se para a Assembleia, que é mudada, sim, para a Assembleia de Deus. Então, nós ganhamos também esse material aqui, que é o livro A Voz que Clama no Deserto, uma obra escrita por Charles Fox Parham. Uma outra obra que é uma raridade, que não é exatamente uma obra, vamos dizer assim, do pentecostalismo, mas de ainda voltando ao proto-pentecostalismo, né? Sim. O A.B. Simpson foi um pregador, um expoente do avivalismo ali naquela. Foi um dos que fizeram essa transição do movimento renovacionista do final do século XIX
para o movimento pentecostal moderno, né? Exatamente. Teologicamente, os ensinamentos dele, aqueles homens, todos aqueles expoentes, líderes do pentecostalismo nos Estados Unidos, a partir da primeira década do século XX, eles, na verdade, eles frequentavam a aliança cristã missionária fundada, A.B. Simpson, e eles adotaram vários ensinamentos. Por exemplo, o ensinamento utilizado pelas Assembleias de Deus e também, principalmente pela Igreja Quadrangular, os quatro pilares, né? Que Jesus Cristo salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo, e Jesus voltará, ele virá para buscar a sua igreja, né? São ensinamentos desenvolvidos e ensinados a partir do A.B. Simpson. Então, Simpson foi quem primeiro pregou esses 4 pilares. Não é que os outros não falavam, mas assim, sistematizou, vamos dizer assim. Da doutrina de Cristo, a cristologia, né? Desenvolveu isso e ensinamento sobre isso. Não que isso não esteja na Bíblia, não, mas ele colocou como pilares... Teve a ideia de organizar com 4 pilares, foi ele. Exatamente. E este livro aqui do A.B. Simpson é o Cristo no Tabernáculo, né? É uma obra que certamente vários desses expoentes, como Gunavin, quem sabe para fazer o livro... influenciado para fazer o livro que ele fez sobre o tabernáculo, o trabalho de conclusão no ensino teológico, no curso teológico lá. Tratava justamente sobre esse assunto. Em Chicago, que tratou exatamente sobre este assunto. O A.B. Simpson, não é, pastor Israel? Ele cria na contemporaneidade dos dons espirituais. Ele cria que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, uma bênção subsequente à salvação. Ele só não vinculava necessariamente as línguas estranhas como evidência do batismo do Espírito Santo. Como evidência externa do recebimento. Exatamente. Mas tudo mais porque, na verdade, a línguas estranhas como evidência do batismo do Espírito Santo é o diferencial que caracteriza o movimento pentecostal moderno. Exatamente. E, para concluir, nós ganhamos também um CD com várias obras antigas que tratam dos suecos, e incluindo os suecos batistas na América, naquele tempo de Gunaving e Daniel Berg nos Estados Unidos. Isso é importante, por quê? Porque, só para diferenciar, o avivamento que tem a ver exatamente com a Gunaving e Daniel Berg e as Assembleias de Deus no Brasil é o avivamento de Chicago. Sim. Conquanto o avivamento de Los Angeles tenha sido importante com William Seymour, mas o avivamento entre os batistas suecos é importantíssimo mostrar que o Espírito Santo, mas aí olha, o Espírito Santo atuando em diferentes tempos, em diferentes lugares dos Estados Unidos, não somente em Los Angeles, mas também em Chicago. Amém. Pastor Israel, obrigado pela sua presença, pela sua participação no nosso programa, e nós ficamos felizes com essas aquisições. Eu creio que muitos dos nossos espectadores que estão sabendo desse novo material vão ficar ainda mais desejosos de conhecer o SEMP, o trabalho do SEMP e aprender um pouco mais sobre a história da Igreja do Brasil e do mundo. Queridos, foi um prazer tê-los também assistindo o programa de hoje, e que Deus continue abençoando sua vida e que você possa, onde você estiver, ser um canal da mensagem de Deus para a transformação de vidas em nome do Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro.